Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Gálatas. Carta escrita aos Gálatas. Capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Podeis assentar. Meus amados irmãos, Paulo ganhou vidas para Cristo na Galácia. Foi estabelecida uma igreja naquela região, mas depois alguns judeus que estavam se professando agora cristãos foram à Galácia de Jerusalém. E estes homens, eles apregoavam um papel importante na vida espiritual das pessoas, das obras da lei. Não somente as obras que a lei reclama moralmente, mas havia até alguns que estabeleciam a necessidade de voltar às liturgias do Velho Testamento, comemoração de festas judaicas, realização do rito da circuncisão. Esses judaizantes que se diziam cristãos e que foram perturbar na Galácia, eles não eram unânimes. Existiam entre eles variações de opinião sobre até que ponto um cristão, no entendimento deles, deveria manter-se sob a lei de Moisés. Até que ponto as obras da lei seriam importantes para a vida espiritual ou para a salvação. Por exemplo, em Gálatas 5, Paulo fala contra o grupo mais radical, que era um grupo que dizia: vocês creram em Jesus, ótimo, é necessário para a salvação. Mas se vocês não se circuncidarem, também não poderão ser salvos. Se vocês, tendo crido em Jesus, não complementarem esta profissão de fé com a diligente obediência da lei, vocês não serão salvos. Em relação a este grupo, Paulo fala com uma força muito maior, porque Paulo considera que estes corromperam o evangelho a um ponto tal que se o que eles dissessem fosse recebido, os que recebessem não eram de fato pessoas salvas ou não poderiam ser salvas. Por isso que ele diz em Gálatas 5:2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está dizendo em Gálatas 5:2 que se aquelas pessoas que diziam ser crentes em Jesus se circuncidassem achando que Jesus não lhes era suficiente para a salvação, deveriam, juntamente com a fé, ter o rito da circuncisão. Paulo diz: se vocês defendem isso, se vocês se circuncidam nessa expectativa, então a fé de vocês em Jesus é inútil. Esta fé parcial em Jesus,
como um salvador até certo ponto, mas eu tenho que fazer outra coisa para que seja salvo, essa fé em Jesus é inútil. Ele diz: Cristo de nada vos aproveitará. No verso 4 ele diz: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. No caso aqui não é perder a salvação, cair da graça, como se eles estivessem salvos e perdessem a condição de salvos. É declinar da mensagem da graça, como quando Paulo diz aos de Corinto, para que eles não recebam a graça de Deus em vão, quer dizer, a oferta da graça de Deus em vão, recusando-a. Então ele está dizendo: se vocês que dizem terem crido em Jesus, quiserem se justificar no tribunal de Deus, através da lei, como se Jesus não fosse suficiente e bastante para justificá-los, se vocês querem se justificar pela lei, vocês declinaram da graça que foi oferecida, vocês retroagiram à oferta que nós fizemos da graça de Deus, vocês não são salvos. Porém, irmãos, havia um outro grupo. O outro grupo não dizia que era necessário a lei, não era necessária a lei, a circuncisão para a salvação. O outro grupo dos judaizantes diziam: não, Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Se vocês creram em Jesus, confiaram na graça que se nos oferece em Cristo, se vocês se arrependeram de seus pecados, entregaram a vida a Cristo, vocês foram salvos. Mas para que vocês sejam santificados, vocês precisam da lei. Vocês precisam trazer à memória os mandamentos, colocá-los no entendimento, em constante lembrança. Vocês têm que ter uma vontade resoluta, resolvida, decidida, de cumprir todos estes mandamentos. Vocês têm que se autoexaminar a todo instante em relação a esses mandamentos. Vocês têm que praticar certas cerimônias litúrgicas. Vocês têm que ter esta diligência para que vocês tenham uma vida santa, já sendo salvos. A mensagem deste segundo grupo não prejudicava a salvação dos ouvintes, mas os levaria por um caminho de grande frustração no âmbito da santificação. E é interessante, irmãos, como isto ainda se nos apresenta nos dias de hoje. Vem com outras cores, não vem com essas conotações judaicas, mas há uma tentação constante de crentes salvos que amam a Deus, de acharem que vão crescer na vida espiritual pelas obras, pelo esforço, pela resolução. Estas pessoas costumam ser extremamente severas consigo mesmas, se impondo disciplinas, quase que penitências, achando que isso os fará mais santos. Então, essa coisa fascina, ela fascina muitas vezes os crentes. É o que Paulo está dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Note esta mensagem que coloca a questão das obras, do esforço humano, natural para a santificação. É algo que encanta, que fascina, porque de alguma maneira encontra respaldo na nossa natureza humana. A dificuldade do homem caído de aceitar a salvação por graça mediante a fé, por exemplo, é porque o homem tem um desejo de glória. E no caso de ele receber a salvação, atribuindo-a inteiramente a Jesus e a si somente a culpa e o pecado, faz com que ele relute, porque ele procura salvar a sua reputação, não se achar lá tão pecador. Mas às vezes o crente, tendo se reconhecido pecador,
tendo descansado na graça de Deus, sido salvo e não voltando atrás quanto a isso, ele cai na ideia de que salvação é por graça mediante a fé, mas a santificação, o crescimento espiritual é através das obras, do esforço. Como se Jesus fosse responsável por nossa salvação, mas não por nossa santificação, ou não inteiramente por nossa santificação. Como se a gente tivesse que se esforçar, como dizem alguns, e Jesus vai ajudar. Esforça-te que eu te ajudo. Ou como se Jesus desse um empurrão e a gente tivesse que ganhar velocidade por nós mesmos. E tomando esse empurrão, desenvolver. Há sempre essa tendência, isso sempre fascina, irmãos. Achar que nós temos algum papel, foi o que aconteceu aqui aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim no versículo de número 2: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Note, Paulo supõe que este grupo para o qual ele fala nesse momento são crentes. Eles responderiam acertadamente que haviam sido salvos, receberam o Espírito Santo através da fé. Aqui não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aparece no verso 5, quando ele pergunta de novo: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. No verso 5 é a dádiva do Espírito para que tenhamos poder de operar maravilhas. Mas no verso de número 2, combinado com o de número 3, é o recebimento do Espírito pelo qual a nossa vida cristã se inicia. Recebestes no início, na conversão, o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pergunta é retórica, ele já sabe que os ouvintes responderão que foi pela pregação da fé. E então ele leva adiante o seu argumento, verso 3: sois vós tão insensatos. Note que, tendo começado pelo Espírito, portanto, recebeu o Espírito do verso anterior, é aquele pelo qual a vida cristã se inicia. É o momento da regeneração, quando passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, comunicador da vida ressurreta de Jesus Cristo. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Há uma outra tradução que diz que, tendo começado pelo Espírito, quereis vos aperfeiçoar pela carne, desenvolver a vida cristã pela carne. Carne aqui não tem o sentido da natureza caída, da carnalidade, que leva à concupiscência. Carne aqui tem a ver com o homem natural. Ou seja, vocês receberam o Espírito Santo através da fé e querem desenvolver a vida cristã, querem crescer, querem se aperfeiçoar, querem santificação através agora das obras, da diligência. Meus amados irmãos, é curioso que, se nós não pregarmos continuamente sobre o verdadeiro caminho da santificação, até crentes que creem no que eu estou expondo aqui, ou seja, que a salvação é pela fé, a santificação também é por meio da graça, não é uma diligência da obra humana, mesmo crendo nisso na teoria, na prática, eles estão confiando em suas resoluções. É tão fascinadora esta coisa, que muitos podem admitir teoricamente o que eu estou dizendo, mas na prática estão buscando santificação através das obras, do esforço, da carne. Se a pessoa no início entende isso e não cultiva muito a lembrança disto, é quase que uma condição espontânea, ela resvalar dos trilhos da correta doutrina da santificação e cair nesta ideia de obras. Às vezes nós temos pessoas que caíram em pecados e elas se revoltam consigo mesmas. Parece, num primeiro momento, que é um sentimento piedoso de arrependimento e de contrição. Mas quando o coração é examinado, o que nós vemos é orgulho,
Elas estão revoltadas por terem pecado, porque elas pensam, logo eu que tinha tanta reputação na igreja, eu que sou tão santo, tão respeitado, fiz isso. E aí elas estão revoltadas, rangendo os dentes, iradas. Mas não é uma contrição, porque não é elas sentindo a gravidade do pecado em relação a Deus. São elas olhando para o que pensam delas e vendo que elas agiram aquém. E, portanto, estão revoltadas, porque elas são melhores, porque elas deveriam ter feito melhor. E aí, nós não temos nenhuma noção aí de verdadeiro arrependimento. A pessoa, quando chega num momento como esse, aí ela começa a querer se penitenciar. Eu agora vou dormir pouco. Eu agora vou jejuar todo dia. Mas não é um jejum de consagração, é de penitência. É como quem diz, eu que era tão espiritual fiz isso, eu agora vou renovar diante do meu espelho, como eu sou espiritual, fazendo coisas bem extravagantes, bem severas, comigo mesma. Nós temos que ter cuidado com este tipo de tentação. E a pessoa então se determina, eu não vou fazer mais isso, eu agora vou ser vigilante. Ela tem todo um código para poder vencer por sua resolução, por suas determinações. Mas aí é uma santificação, irmãos, através da carne. Eu vou lhes dizer uma coisa que talvez alguns não saibam disso, mas o jejum não santifica ninguém. O jejum é importante, mas ele é um ato de consagração. O jejum é quando eu me separo do alimento para orar a Deus e buscar saber qual é a sua vontade para a minha vida. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Estavam ali os de Antioquia orando, jejuando, servindo ao Senhor, buscando direção. E o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pedro estava em oração, jejuando, quando ele recebeu a orientação para ir à casa de Cornélio. Paulo passou 3 dias sem comer e sem beber, aguardando a orientação que veio através de Ananias. O jejum é um ato pelo qual eu me coloco diante de Deus para saber a sua vontade, para saber qual é a direção, para me consagrar, para dizer, Senhor, estou aqui, quero ouvir a tua voz, fala conosco. Mas o jejum não é um instrumento de santificação, não há nenhuma alusão na Bíblia quanto a isso, que eu vou jejuar para me santificar, eu vou jejuar para ficar mais santo. Não é, irmãos, a santificação algo que nós fazemos, mas como eu disse mesmo, admitindo a verdade teológica de que não é, nós podemos na prática estar agindo como se fôssemos nós os responsáveis pela nossa santificação diretamente. Não é algo que eu vou fazer, é algo que é feito em mim, é algo que é operado em mim. Na verdade, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, a Bíblia diz que Jesus se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Note, Jesus é a sabedoria porque eu não conheço a Deus senão na revelação que Ele deu de si na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que por sua inteligência e inquirição procuraram conhecer a Deus não o alcançaram. Pela sua sabedoria o homem não conheceu a Deus, ela veio pronta, revelada em Cristo. Ele é a inteira sabedoria concernente à minha salvação. Jesus é a minha justiça. Eu sou declarado justo diante de Deus não pelas minhas obras, mas pelos méritos de Jesus.
Ele viveu uma vida reta para que fosse contabilizada a meu favor, e na cruz tomou os meus pecados para expiar a culpa relativa a eles. Ele é meu advogado perante o Pai, sumo sacerdote. Pelo seu sangue os meus pecados são perdoados. E ele diante de Deus é aquele através de quem Deus olha para mim. Deus não vê como eu sou, com minhas falhas, vê como ele é em meu lugar, me representando com sua justiça e perfeição. Jesus é a nossa inteira justificação. Jesus é a nossa inteira redenção, que é uma alusão à ressurreição física. Nós não podemos de maneira nenhuma colaborar com nossa ressurreição física. A Bíblia diz em Filipenses que aguardamos do céu um Salvador, o qual transformará o nosso corpo para ser conforme o corpo da sua glória. Os que ressuscitarem serão por sua palavra de ordem, os que estiverem vivos serão transformados sem cooperarem com essa transformação. É Jesus que fará tudo. Mas note que no meio de tudo isso, sabedoria, justiça, lá no final, redenção, tem santificação. Jesus é a nossa santificação. Jesus por nós é a nossa justificação. Jesus em nós é a nossa santificação. A Escritura diz o seguinte lá em Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, a mesma maneira como fomos salvos, é a maneira como nós somos santificados. Do mesmo modo como recebemos a Jesus, andamos nele, ou seja, através da fé. A fé, irmãos, não é um ato isolado. Muita gente pensa na fé como o dia que aceitou Jesus, como se ali a fé nasceu e tivesse se estabilizado. Não. A fé é uma relação de dependência. Eu dependo de Deus, eu dependo de Jesus. Ela é ato contínuo, não andamos por vista, diz Paulo aos 2 Coríntios 5, andamos por fé. A fé é um andar. Assim como recebemos a Cristo pela fé, a todos quanto o receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós andamos nele. A santificação é a vida de Jesus Cristo se manifestando em nossas vidas. Não é o esforço da nossa vida para seguir o exemplo de Jesus, é a vida de Jesus fluindo através da nossa. Ele é a nossa santificação. Como recebestes o Senhor, assim também andai nele. A vida cristã é graça sobre graça. Temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça que justifica, depois graça que santifica. A Bíblia diz que nós apagamos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Resistiu, firmes na fé. Portanto, irmãos, a fé, ela não é uma coisa estática, ela é dinâmica. Uma fé que resiste, resistir firmes na fé. Tomando o escudo da fé, um escudo agachado não defende nada, e sim um escudo erguido. A fé tem que ser assumida, a fé tem que ser ativa, tem que ser uma fé que oferece resistência ao mal, que assume a identidade do Senhor Jesus Cristo. Assim como recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. Eu não nego o valor da disciplina. É uma disciplina de vida que nos fará ter menos tentações. Eu não vou me expor àquilo que pode alimentar a minha natureza carnal. Eu não vou me expor desnecessariamente a tentações que eu poderia evitar. É nesse sentido que a disciplina tem um grande valor, para a gente não se expor àquilo que é tentação desnecessária, para eu não ter mais possibilidades de pecar do que é preciso existir em forma de tentação para mim.
Mas as tentações que me virão, eu as resistirei não com a minha disciplina, eu as resistirei me revestindo de Cristo, assumindo-me unido a Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo de número 13, nós temos isso. Romanos 13, versículos 13 e 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A segunda parte do verso 14 é a parte da disciplina. Não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Dr. Martin Lloyd Jones dizia que uma tradução boa para a segunda parte é: não deem provisão à carne. Não se exponham àquilo que fortalece a carne. Não deem alimento para o inimigo dentro de você. Não dê provisão. Não se exponha àquilo que pode incitar a carne. Essa é a parte da disciplina. Mas em relação às tentações que vierem, aquelas que eu não posso evitar, eu as vou vencer com a primeira parte do verso de número 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós às vezes, irmãos, pensamos na justificação como um milagre de Deus e na santificação como uma coisa natural. Mas a santificação é um milagre. Quando eu recebi Jesus no meu coração, isso não é uma expressão de força poética, Jesus entrou através do Espírito Santo. Paulo, inclusive, fustiga a igreja para que entenda isso, para que a pessoa entenda isso, a fim de que ela possa entender que a santificação é uma obra sobrenatural. Paulo diz: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês, vocês não sabem disso. Paulo diz: vocês não sabem que os membros de vocês agora são membros de Cristo. Paulo está mostrando que isso não é força poética, é exato. Jesus está em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho aquele que é santo e perfeito dentro de mim. Se eu quero viver uma vida santa, é só deixar ele aparecer. Não sou eu que vou produzir, ele está em mim aquele que é santo. Eu tenho que deixar Jesus se manifestar na minha vida. Eu tenho que estar como Maria, irmã de Marta, aprendendo aos seus pés. Eu tenho que estar como aquela mulher pecadora, chorando aos seus pés e lavando os seus pés com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Eu tenho que viver uma vida voltada para Cristo. Eu tenho que reconhecê-lo dentro de mim. Eu tenho que reconhecê-lo comigo. Eu tenho que deixá-lo tomar o controle da minha vida, da minha existência. Santificação é esta obra sobrenatural, meus amados irmãos. Por isso que em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz: o meu eu, aquele que eu era, está na cruz. Quando eu aceitei que Jesus morreu no meu lugar, eu aceitei que aos olhos de Deus eu morri legalmente. Eu reconheço que a morte de Cristo é a minha morte, porque Ele me representava. E agora quem é que vive aqui? É aquele que ressuscitou dentre os mortos. É o Senhor Jesus Cristo. O meu eu está crucificado com Cristo. E agora quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E note o que ele diz: e essa vida, a vida de Cristo, que eu agora vivo na carne, no corpo, eu vivo-a pela fé, uma fé contínua, uma dependência contínua. Eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, nós temos que ter consciência de que Jesus Cristo está em nós e nós temos que deixar Ele tomar o controle da nossa vida e viver para Ele. Todo aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Permaneça aí, unido com Ele, unido com Jesus, ligado a Jesus, como diz o texto aqui, o velho homem na cruz, e agora Cristo é que vive em nós. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, veja o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo para a gente assumir esta posição de que eu estou morto para o pecado porque estou crucificado com Cristo. E que eu agora, como Jesus, que ressurreto está à destra do Pai e não vive senão para Deus, eu agora vivo para Deus. O pecado, quando me convidar, está chamando um morto. Quando Deus me chamar, eu vou ouvir como um megafone. Porque eu estou morto para o pecado, estou vivo para Deus. Aqui não é uma questão de pensamento positivo, ficar, eu estou morto para o pecado, vivo para Deus, vou ficar dizendo isso para mim, porque ele diz, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se alguém não está em Cristo, não pode fazer isso, é para o crente que está em Cristo. É ele assumir que ele em Cristo está vivo para atender o chamado de Deus. Mas ele, na sua velha condição, está morto na cruz para o pecado. De maneira que assim o pecado não terá domínio sobre nós. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Note, eu devo meditar no amor que Jesus teve por mim, para que eu me sinta constrangido. De maneira que nós julgamos assim, se um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para Jesus. Meus irmãos, eu vinha conversando com minha esposa no carro. Sabe qual era o segredo da vitória dos crentes antigos? É porque Jesus era real para eles. Jesus era real. Os crentes falavam de Jesus o tempo todo. O crente era chato, não tinha outra conversa se não Jesus, se não contar testemunho. O crente outrora não conseguia falar de outra coisa, era Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite. Era toda hora dando graças, toda hora lembrando o bem que Jesus fez à sua vida. Ele reconhecia Jesus ali presente. Para muitos crentes hoje, parece que Jesus ficou no dia da conversão dele, ou no dia do batismo no Espírito Santo dele, mas Jesus está aqui, Jesus está em nossas vidas. Nós precisamos voltar a este tempo em que as pessoas não vivem mais para si, viviam mais para si, mas viviam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. As pessoas acordavam de manhã dizendo obrigado, Jesus. Elas iam para o seu trabalho dizendo glória a Jesus. Elas falavam de Jesus, do seu amor, porque elas estavam falando de uma pessoa que elas estavam cônscias de que estava ali, estava na vida delas, estavam sentindo o seu amor. É aí onde entra uma vida gloriosa de santificação. O apóstolo Paulo diz o seguinte na carta aos Filipenses, Filipenses 1, versículo de número 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Santificação é isto, irmãos, é o viver ser Jesus.
e o morrer é ganho. Paulo diz: a minha vida é Jesus, o viver é Cristo. Paulo estava toda hora contando o seu testemunho. Mais de uma vez encontramos Paulo relatando perante autoridades o dia em que ele caiu por terra no caminho de Damasco, em que ele viu o Senhor. Quando diziam a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão, Paulo diz: quisera Deus que por muito ou por pouco tu fosses como eu sou. Paulo diz à igreja de Corinto: graças a Deus eu sou o que sou. E olhe que ele dizia: eu sou o mínimo de todos os santos, mas Jesus foi gracioso comigo. Eu persegui a igreja, mas Jesus foi maravilhoso comigo. Isso nunca saía da sua mente, meus irmãos. Ele diz: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Nós vemos Jesus na boca de Paulo com fervor, com intensidade. Aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 10, ele diz qual é o sentido de sua vida: é para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero conhecer mais Jesus, eu quero o poder da sua vida ressurreta se expressando em mim, e quando me vierem tribulações, eu quero lembrar das tribulações pelas quais ele passou, saber que ele está em mim e que estão me perseguindo por causa dele, e me identificar com ele, participar das aflições como aflições de Cristo, de maneira que não vai ser para mim motivo de murmuração, mas eu vou me gloriar, como ele diz na segunda carta aos Coríntios 12, nas aflições por amor de Cristo, porque ali eu experimento, ali eu encontro no sofrimento, é a ele que estão perseguindo, e eu estou participando das aflições de Cristo. Quando estou fraco, é aí que eu estou forte. E se é o caminho da santificação, Jesus é a nossa santificação, irmãos. Portanto, revesti-se de Cristo, como recebestes a Cristo, andai também nele. O viver é Cristo e o morrer é lucro, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A Escritura mostra em várias passagens, irmãos, que a vida abundante é a vida de Jesus fluindo em nós. Lá em João 10, acho que é o mesmo versículo 10, João 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. D.L. Moody, comentando sobre essa passagem, disse: tome 10 crentes, 9 só tem vida, e 1 tem vida, e vida com abundância. Porque muitos receberam Jesus, têm vida, mas não estão entendendo o caminho da santificação, que é essa união com Cristo, esse fluir de Cristo na nossa existência. Estão diligenciando em seu próprio esforço, não estão experimentando a vida abundante. Vida abundante não é riqueza, prosperidade, é a vida de Jesus transbordando na nossa existência. Lá em João, capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, João 7, versículos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se você notar, tem uma mudança de João 7 em relação a João 4. Em João 4, Jesus fala com a mulher samaritana e fala dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Quem bebe desta água, ele aponta para o poço, torna a ter sede. Quem beber da água que eu der, esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4 é muito tímido, fala de uma fonte dentro de nós. João 7 fala de rios.
Todo crente tem uma fonte dentro dele a jorrar para a vida eterna, mas nem de todo crente estão saindo rios de água viva. Mas isso é para todo crente, por isso Jesus disse: quem crê em mim. Ele está aqui dizendo que é o normal que deveria ser para todo o que crê. Ter não apenas uma fonte, ter rios transbordando, fluindo. Este rio, esta água é a vida de Jesus. Neste dia, que era o dia da festa dos tabernáculos, os judeus comemoravam aquele momento em que a pedra foi ferida pela vara de Moisés e saiu água para o povo sedento beber. Quando Jesus disse: alguém tem sede, venha a mim e beba, ele colocou-se como sendo esta pedra, que seria ferida pela vara da cruz, e vida iria fluir dele para os sedentos. Mas depois Jesus inverte a metáfora, nos coloca como uma pedra, e quem crê em mim vai ser uma pedra também. Vai do interior dele sair rios de água viva, mas note, para os rios de água viva sair tem que ser ferido pela vara. Tem que ser ferido pela cruz. Ou seja, quando eu deixo o meu ego ser ferido pela cruz, quando eu entrego o meu eu à cruz, entregar o meu eu não é entregar só o meu egoísmo, é a minha tentativa de promover a minha própria santificação, pela diligência, pelo esforço, pelo pensamento positivo, pela resolução. Quando o meu eu morre, então Jesus flui. Quando a vara quebra a pedra, do interior fluirão rios de água viva. Esta é a vida abundante, irmãos, que é prometida para nós, uma vida de santificação, cheia de Jesus, cheia de paz, cheia de alegria no Espírito Santo, cheia de vitória, porque é Jesus em nós e não nós por nós mesmos. Em João capítulo de número 15, nós também temos uma passagem que vai na mesma linha. João capítulo de número 15, veja o que diz primeiramente o versículo de número 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, uma união, quem está em mim e eu nele, nós estamos entrosados, um só. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, uma vida abundante. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu depois vou voltar para João capítulo de número 15. Mas antes, dentro do que venho falando, vamos ler em Romanos capítulo de número 7, irmãos. Romanos capítulo de número 7. O apóstolo Paulo fala de algo que muita gente pergunta se era Paulo na incredulidade, se era Paulo crente. Os metodistas dizem que era Paulo na incredulidade, os calvinistas dizem que era Paulo já crente, mas vamos entender melhor o texto. Romanos 7, a partir do versículo de número 18. Diz assim o apóstolo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqui nós temos um retrato de uma vida frustrada, onde o apóstolo diz que o mal está nele, sempre que ele quer fazer o bem, o mal está lá, que o bem que ele gostaria de fazer não o faz, que ele, deliberando resolutamente fazer o que a lei de Deus orienta, ele então se vê em fracasso e queda. Os metodistas costumavam dizer que esse texto referia-se a Paulo
caído. E então, em Romanos 8, teríamos Paulo convertido. Porque diz aí o verso de número 2 de Romanos 8: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eles diziam, Paulo estava ali mostrando como ele era quando incrédulo, mas ele está dizendo que uma lei mais forte que a lei do pecado, quando ele converteu-se, o libertou, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa o livrou da lei do pecado e da morte. Mas falando agora a favor do lado dos calvinistas, é bom que se diga que em Romanos 7 Paulo não fala no passado, mas ele fala no presente. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita. Ele não fala, não habitou, não habita, bem algum. E com efeito, o querer está em mim, o tempo é presente, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço, note a linguagem é sempre no presente, o que não quero já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí, pastor, essa descrição é de Paulo incrédulo que foi liberto em Romanos 8:2, ou era de Paulo como crente? Meus irmãos, esta descrição, ela vale para o incrédulo e ela vale para o crente que está tentando se santificar pelo seu próprio esforço pessoal, pela sua própria diligência. Não interessa saber se Paulo está falando de quando ele era incrédulo, ou se ele está falando do homem crente. Ele está mostrando a condição do homem que não está agindo através do Espírito Santo, e mesmo um crente habitado pelo Espírito Santo pode, como Paulo disse aos Gálatas, está buscando aperfeiçoamento na carne. O que caracteriza Romanos 7, irmãos, é o pronome eu. Não tem espírito na história, é só ler. Note, não tem o espírito mencionado aqui, tem só o eu, o homem. Verso 18, porque eu, Paulo está dizendo, sei que em mim, quer dizer, na condição dele como pessoa normal, natural, isto é, na minha carne. Veja quantas vezes aparecem pronomes possessivos, eu e mim também, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam bem algum, e com efeito, note, o querer está em mim, não há alusão ao Espírito Santo, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Se você quiser viver uma vida santa só pelas resoluções, o caminho é esse. Em Romanos 7 nós não vemos a descrição de um homem devasso. É dito aqui no versículo de número 23 o seguinte: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele então vai dizer no verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele não está falando de um homem devasso, mas de um homem que serve a lei de Deus com o seu entendimento, um homem que quer fazer o que a lei de Deus diz, mas ele quer fazer pelo eu. Ele quer fazer pelos seus esforços, ele quer fazer por aquilo que há nele enquanto homem natural, e o resultado é o fracasso, é a queda constante. Mas em Romanos 8, ele vai falar da pessoa que anda no Espírito.
Ou seja, para que você tenha a vida vitoriosa, você tem que andar no Espírito. Romanos 8:2, então ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E ele vai falar de pessoa andando no Espírito. Aos Gálatas ele diz: os que são guiados pelo Espírito não precisam da lei. Por quê, irmãos? Porque alguém guiado pelo Espírito nunca vai fazer aquilo que transgride a lei. Não é que ele esteja olhando para a lei e se vigiando para cumpri-la, ele está sendo guiado pelo Espírito, e todo aquele guiado pelo Espírito cumpre a lei. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. Note, quando ele fala das obras, elas são da carne e são pecado. Obra é fruto de diligência e de vontade, mas o fruto é espontâneo. Uma árvore não delibera produzir fruto, ela o produz por sua própria natureza. Se eu andar no Espírito, o que vai sair de mim é o fruto do Espírito Santo. Se viveis pelo Espírito, diz Paulo aos Gálatas, andeis no Espírito, e assim vocês não satisfarão a cobiça da carne. Paulo diz também aos Gálatas: longe de mim me gloriar de que eu tenha conseguido alguma coisa por mim mesmo, longe de mim me gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Os pregadores de vida vitoriosa, entre os quais o próprio Enéas Tonini, insistiram nisso que eu estou expondo sobre Romanos 7 e 8. Há um livro de Enéas Tonini, e havia muita obra também dentro dessa direção, que é Egito, Deserto e Canaã. Às vezes nós temos muitos hinos que retratam a terra de Canaã como sendo o céu, terra que emana leite e mel. Mas os pregadores da vida vitoriosa, acertadamente, eles disseram bem: o céu é só quando, tendo eles entrado na terra, destruírem todos os inimigos, o que Israel nunca conseguiu. Se Israel tivesse vencido todos os inimigos lá dentro, então Canaã seria uma metáfora do céu, o lugar de repouso. Mas assim que eles entraram, já estavam dentro, ela não podia ainda ser metáfora do céu, porque eles estavam em guerra. Estavam lá dentro lutando, estavam possuindo a terra, mas lutando contra os inimigos. E nesse momento, Canaã, nesse estado, representa a vida vitoriosa. Quando eu já entrei na plenitude, eu entrei nos rios de água viva, eu entrei na paz que excede todo o entendimento, espiritualmente eu estou vivendo na terra que emana leite e mel, mas não é o mesmo que o céu, porque eu estou lutando contra os inimigos, porque o diabo está me tentando para que eu caia, os demônios estão investindo para levantar perseguidores contra mim, eu estou em batalha. Mas é melhor batalhar na terra que emana leite e mel do que no deserto. O Egito é o mundo. Muitos crentes saíram do Egito, mas estão no deserto, irmãos, lutando com as próprias forças, lutando com o próprio esforço. E a vida cristã deles não é no Egito, eles não são escravos, mas não é na plenitude, é no deserto. É preciso deixar Jesus se assenhorear de nós, deixar o nosso eu na cruz, estar cônscio de que Jesus está aqui, está em nós, e deixar Ele tomar conta de nossa existência. Quando os rios de água viva fluírem, vai ter mais guerra ainda, é mais gente, é mais tentação, é mais dificuldade. Mas essa é a vida vitoriosa, é entrar lá e está pronto para guerrear contra aquele que quer furtar de você outra vez este privilégio de viver vitoriosamente. Lá em João, no capítulo de número 15, eu disse que ia voltar para lá, estou voltando agora. Em João 15, diz assim no verso de número 2: toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpar aqui não tem o sentido de passar um pano e limpar, porque trata-se de uma árvore, de uma videira. Limpar aqui é cortar os galhos secos, é podar. Então ele está dizendo: aquele que em mim dá fruto, meu Pai poda, corta aquilo que é do velho homem, para que dê mais fruto ainda, entre numa vida de plenitude, abundante de frutos. Mas aí ele diz que nós estamos limpos, o que nos podou, o que cortou o velho, foi a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que enxergar Cristo nessa palavra. Nós temos que nos tornar cônscios de Cristo em nós, através de estarmos cônscios de Cristo na palavra de Deus. Leia a Bíblia para encontrar Jesus nela. Lutero disse: o verbo de Deus é Cristo. A Escritura o é por derivação. Ela o é porque Jesus fala nela, porque Jesus se revela nela, por isso ela é a palavra de Deus. Então você tem que encontrar Jesus aqui. Ele é o centro, o coração da Bíblia. Toda a Bíblia transpira Cristo. Ele é o descendente da mulher em Gênesis. Ele é o Cordeiro Pascual em Êxodo. Ele é o sacerdote em Levítico. Ele é aquele que nos conduz na imagem de Moisés ao longo do deserto, como vemos em Deuteronômio. É o príncipe dos exércitos do Senhor em Josué. Em Salmos é o socorro bem presente na hora da angústia. Em Samuel e Reis e Crônicas é o filho de Davi, é o prometido de Davi. Jesus, meus amados irmãos, está em toda a Bíblia, em Eclesiastes e Provérbios. Ele é a sabedoria. Nos profetas é o desejado das nações, é o servo sofredor, é o rei que há de vir. Em Mateus é o rei prometido aos judeus, em Marcos é os servos, em Lucas é o homem ideal, em João é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos Jesus em Atos como batizador no Espírito Santo, nas epístolas como cabeça do corpo, a rocha fundamental da igreja, e no Apocalipse como o Cordeiro que venceu, que é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Nós temos que voltar a ver Jesus deslumbrando através da palavra. Não é ler a Bíblia, meus irmãos, para satisfazer curiosidade teológica. É para ver o resplendor de Jesus, é para ver a glória de Jesus. Foi Spurgeon que uma vez disse a um pregador que lhe perguntou: Spurgeon, e se o texto que eu escolher para pregar não falar diretamente sobre Jesus, o que é que eu faço? Ele disse: corra de um texto para o outro, vá de cima a baixo, mas encontre Jesus nesse texto, encontre Jesus nesse texto. É preciso, irmãos, que nós tenhamos essa fascinação por Cristo. Quando um avivamento veio a uma universidade nos Estados Unidos, um professor incrédulo foi entrevistado por um repórter sobre o que estava acontecendo naquela universidade, e ele não sabia o que dizer, como explicar. Ele disse: mas a minha sensação é que Jesus parece que saiu das páginas da Bíblia e resolveu ficar passeando pelos corredores dessa universidade. A.J. Gordon, uma vez, ele teve um sonho que mudou a sua vida. Neste sonho, ele viu chegar no culto, ele era um pastor, um homem bem diferente, e ele não sabia quem aquele homem era, e ele ficava pensando quem era, e de repente teve o cantar do coral, ele pregou. Quando terminou tudo, ele foi conversar com o homem, e ele descobriu que era Jesus.
E ele disse, eu comecei a pensar, então Jesus está no meio da igreja. O que ele está pensando do coral, que vem todo arrumado, que todo mundo está preocupado, é dispor as suas vozes e pelos aplausos que virão no final. O que ele está vendo quando eu estou pregando, estou pensando só na minha retórica, insetido como um bom pregador. Ele disse, eu mudei, porque naquele momento eu tomei consciência de que Jesus está na nossa reunião. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estou eu no meio deles, disse o Senhor. Ele é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, cujos olhos são como tocha de fogo, cujo rosto brilha como o sol no meio-dia, cujos cabelos são brancos como lã, cujos pés são como latão reluzentes saídos de uma fornalha. Ele é aquele que diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos, nós precisamos ter outra vez consciência de que Jesus Cristo está entre nós, de que Jesus Cristo está entre nós. No livro Testemunho dos Séculos, Emílio Conde disse, os nossos críticos, aquele era o momento de avivamento da Assembleia de Deus, vivendo o seu melhor momento no Brasil, fogo caindo, e ele dizia, os nossos críticos dizem que nós substituímos Jesus pelo Espírito Santo. Ele disse, de maneira nenhuma. O Espírito Santo, Jesus disse, o Consolador, me glorificará. Ele disse, ninguém fala mais em Jesus do que pentecostal. Pode pegar quem não crê no batismo no Espírito Santo. Ele gosta de falar muito de Bíblia, gosta de falar muito de doutrina, mas é o crente cheio do Espírito Santo que fala só de Jesus. Aí ele disse, o centro do nosso movimento não é o batismo no Espírito Santo, não é uma experiência. Quando João Batista foi falar do batismo no Espírito Santo, não disse quase nada, só quis falar do batizador. Ele é mais poderoso do que eu, antes de mim ele estava, eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas, e ele que vos batizará no Espírito Santo e fogo. Aleluia! Jesus tem que voltar a ser realidade presente, meu irmão, em tua vida, em nossa igreja, em nossas vidas. A palavra é que quebra o galho morto, que poda, porque lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo vai dizer que os judeus entram no templo, na sinagoga, e é lido o livro da lei, mas eles não conseguem ver que aquilo se cumpriu em Jesus. Ou seja, eles ouvem a leitura do Velho Testamento, mas não veem Jesus. Mas aí Paulo diz, quando eles se convertem, o véu do coração é tirado, e então com o rosto descoberto eles conseguem ver na palavra, porque o contexto que ele está falando é de leitura do livro da lei. Ele de repente vê na palavra. Aleluia, quando a gente vê Jesus na palavra, que a gente toma consciência dele em nós, e a vida dele flui em nossa existência. Aí o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, de maneira que contemplando a glória do Senhor. O crente fica contemplando, irmãos, olhar absorto. Quem contempla é diferente de quem olha vira para lá, vira para cá, quem olha pode se distrair, mas o contemplador é absorto, ele está lá, contemplando, ele não pisca o olho, ele não olha para a direita nem para a esquerda, enquanto contemplamos a glória do Senhor. Vemos tudo que Jesus Cristo é na palavra, o descendente de Davi, a semente da mulher, o descendente de Abraão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós vemos ali o servo sofredor, o verbo que se fez carne, ficamos contemplando aquele que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confessa que é o Senhor. O vemos exaltado à destra do Pai, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que vai voltar
exaltar, aquele que vai reconciliar os céus e a terra, aquele que é tudo em todos. Então nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Enquanto eu me maravilho com Cristo, eu me torno o que Ele é. Esse é o caminho da santificação. Em Hebreus capítulo de número 12, a Escritura nos diz o seguinte, Hebreus 12, a partir do verso 1, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós temos exemplos, irmãos, antes de nós. Estamos rodeados de bons exemplos. Estamos rodeados de um Jó que disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Temos uma testemunha em Salmos, Asaf, que disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e não há outro na terra que a minha alma deseje. Temos o testemunho de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Temos o testemunho de Isaías: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Temos o testemunho de Ezequiel: se manifestou um como filho do homem, eu caí prostrado aos seus pés. Temos o testemunho de João: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Rodeados de tantas testemunhas, vamos fazer primeiro o que a disciplina recomenda: é deixar o embaraço e o pecado que de perto nos odeia. Qual é a diferença entre embaraço e pecado? Meus irmãos, pecado é uma queda. Um embaraço é aquilo que dificulta andar e facilita uma queda. Se eu amarrar um cadastro do seu sapato no outro, você vai andar, mas se não se cuidar vai levar uma queda, ou vai andar bem devagarzinho para não cair. Tem coisas na vida que estão atrasando os teus passos. Tem coisas na vida que estão te fazendo andar devagar. Essa é a parte da disciplina. Não dê provisão à carne. Isso aqui não tá me ajudando. Isso aqui está aumentando as tentações. Isso aqui está aumentando desnecessariamente, porque eu posso evitar tentações. Então deixa o embaraço. O que me embaraça não te embaraça, e vice-versa. Cada um de nós é tentado por coisas diferentes. Mas deixa o embaraço, seja radical, abandone até a túnica manchada pela carne. Se o teu membro te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor é entrar aleijado na vida do que com todo o teu corpo ir para o inferno. Seja radical neste aspecto, deixa o embaraço. Não olhe para o pecado que tão de perto te rodeia, mas olha, sabe para onde? Versículo 2, para Jesus. E é interessante que ele diz, deixando, versículo 1 de Hebreus 12, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, corramos com paciência. Eu vou correr com perseverança olhando para Jesus. Corra olhando para Jesus. Aleluia. Tem gente que diz: olha para o chão se não cai. Pois olha para Jesus, que tu não cai não, meu irmão. Não tira o olhar dele não. Enquanto Pedro olhou para Jesus, até sobre as águas ele andou. Bastou ele olhar para um vento que mexeu com a onda, que ele começou a afundar. Olha para Jesus, que até em cima de água tu anda. Corre a carreira, corre. Não queira ser um crente lento não. Não queira ser um crente devagar não. Seja fervoroso de espírito. Queira crescer, queira se desenvolver, queira tudo que Deus tem para dar. Corra olhando para Jesus. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, é como quem diz: contemplai, considere, não somente veja, avalie. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No versículo 4 aí tem uma palavra radical: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Esteja, meu irmão, olhando para Jesus e pronto para ser morto, mas não pecar.
mas não pecar. É hora, igreja, é hora de você se levantar, meu irmão. Você talvez já sabe o que eu tinha pregado, mas a questão é viver. Você está cônscio de Cristo na sua vida? Ou será que Ele está atrás da experiência que você teve no passado? Jesus está reluzindo agora, você sente a sua presença, direção, glória agora, você está olhando, contemplando, se maravilhando com Jesus agora. Jonathan Edwards ia para o meio dos matos todos os dias para meditar nas excelências de Cristo, e ele dizia que sua meditação era tão absorta que ele via o próprio Cristo. Ele nem disse que era uma visão estática, mas ele disse que sua mente se elevava de tanta reflexão, meditação, que ele tinha aquelas santas visões. Você está olhando para Jesus dessa maneira, você está maravilhado com ele. Robert Murray McCain entrava numa sala para orar, para colocar-se diante de Jesus. Quando ele saía da sala para assumir o púlpito e começar o culto, todos caíam em lágrimas, porque parecia que o seu rosto transparecia o rosto de Cristo. Uma luz, uma cor angelical assumia o seu rosto, porque ele estava cheio de Jesus, cheio da presença de Jesus. Meus irmãos, Jesus vive. Não é só dizer isso da boca para fora, não. Ele vive, ele está entre nós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui para curar, para batizar no Espírito Santo, mas para levantar o caído, para dar força ao abatido. Ele está aqui para renovar o teu coração. Cai diante dele hoje, busca nele renovação para a tua alma. Em Hebreus 12 diz assim, a partir do verso 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ficar de pé.